Então vamos lá. Depois do papo aí do vídeo anterior, a gente está aqui com nessa questão 59, com uma partícula que descreve uma metade de elipse, que é essa equação aqui para y maior que zero. E ele falou que a velocidade da partícula no eixo x é 4 seno t. Isso aqui a gente pode... observe que o x e o y, eles são função do tempo. É como se fosse aqui um x em função do tempo, y em função do tempo. Porque eu tenho um movimento, o x e o y variam no tempo. Aqui não está não tá explícito aqui que ele depende do tempo, mas depende, né? Porque ele falou que a partícula está se movendo, em cada instante ela está numa posição diferente. Então é como se fosse isso aqui. Essa equação, na verdade, é isso. E aí, quando ele fala aqui dx dt é 4 seno t, a gente pode chamar também isso de x', né? Mas a x' é de t. A variável aí que a gente está olhando, né, as coisas todas estão sendo vistas em termos do tempo. Então eu estou interessado em saber como é que o x varia no tempo e estou interessado em saber como é que o y varia no tempo. Se eu souber como o x varia no tempo, como o y varia no tempo, eu vou ter um movimento da partícula. Aí com isso, quando você junta o x e o y, você tem a trajetória, que vai ser uma metade de elipse. Então a partícula está se movendo, cada instante aí vai estar num determinado ponto, e a maneira que você já faz há muito tempo, inclusive antes de saber dessas coisas todas, a maneira que você faz para estudar um movimento qualquer é decompor o movimento nas projeções x e y. Então, eu sei o que acontece no eixo x, e é bem genérico, né? É uma velocidade ali em função de seno, e quero saber qual é a aceleração no eixo y. Então, o que eu quero saber aqui nesse problema é quanto é que vale y duas linhas de t. É isso. Então, é claro que você precisa, né, ver uma vez o negócio para tomar consciência, e até, inclusive, por isso que eu relacionei isso lá com o lançamento oblíquo, que é algo que você já faz nesse sentido, né? Você tem um movimento numa trajetória qualquer, aí você relaciona, você sabe, você pode decompor isso no eixo x e no eixo y. E se você juntar, né, os dois, você tem a trajetória lá que é uma parábola. Mas assim, na prática é uma questão de conta, pura conta. Essa aqui, por exemplo, né? Porque nessa questão ele já deu essa equação aqui feita, pronta. Tem questão que para você chegar a alguma coisa desse tipo aqui vai dar mais trabalho. Tem questão bem difícil na parte de você chegar a esse ponto aqui, que é conseguir relacionar os dois negócios, que no caso é o x e o y. Aqui a relação entre o x e o y está pronta. Tem questão que não, tem questão que você vai ter que pegar as coisas dos dados de enunciado para conseguir montar algo que chegue na equação que relaciona os dois. Então, vamos ver um dia de cada vez. Esse é o tipo de questão que depois que você vê uma vez na vida sobre taxas relacionadas, é simples, porque é conta. Eu já tenho essa equação entre o x e o y, tenho a derivada do x em função do tempo e quero a derivada segunda do y em função do tempo. Então o que a gente tem que fazer? Pô, já que eu estou querendo derivada, então eu vou derivar. Mas lembra que eu não estou derivando nem em x nem em y. A variável de derivação é o tempo. Porque o x é a função do tempo, o y é a função do tempo. Então eu vou pegar essa equação que já está pronta e derivo na variável t. Aí, já que isso aqui é um negócio que depende do tempo, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui. Porque se fosse derivada em função de x, isso aqui seria simplesmente 2x. Mas como a variável é o tempo, então eu vou derivar em relação ao tempo, então aqui vai ser 2x, x', onde o x', né, agora eu escrevi o t aqui para deixar bem claro que a variável é o tempo, mas agora a gente já deixa de escrever o tempo. A gente já sabe aqui que a variável é o tempo. Então esse x' aqui, leia-se x' de t, que vai ser isso aqui. Então regra da cadeia, vai ficar 2x, x', e aqui mesma coisa, deixa aqui o 4, derivada de y. Se a variável, se fosse derivada de y aqui, se fosse derivada de y ao quadrado em relação a y, seria simplesmente 2y. Como em relação ao tempo, vai ficar 2y, y'. E aqui 1 é constante, né? Não importa se eu estou derivando, não importa qual é a variável, constante é constante, derivada é zero. Aí aqui
eu simplificando 2, né? Que dá para dividir. E isolando o y' eu vou ter essa fórmula. Então, o y', que vai ser aqui, né, dy dt, que vai ser a velocidade da partícula no eixo y, tem essa cara. Vai ser bem feio, né? Vai ficar x sobre 4y, e aqui o x', se eu fosse fazer a conta, eu substituiria por isso. Vai ficar uma fórmula bem feia. Então, que tipo de movimento é esse que tem essa equação? Pô, sei lá, mas também não quero saber. O importante é que eu achei aqui o valor da velocidade do y. Mas eu não quero isso, né? Eu quero a segunda derivada. Então a gente tem que derivar novamente. Aí derivar novamente é a regra da divisão, né? Eu tenho uma divisão, é isso aqui dividido por isso aqui. Então como é que é a regra da divisão? Eu deixei esse menos aqui fora. Aí a regra da divisão. Deriva o primeiro e multiplica pelo segundo. Menos o primeiro, que é x' vezes a derivada do segundo, derivada de 4y, dividido pelo quadrado do segundo, que é 4y ao quadrado. Aí repara que aqui ainda tem mais um sofrimento ali, né? Porque aqui tem um produto. Como é que eu derivo um produto? Deriva o primeiro vezes o segundo, só que o segundo já era x', né? Então por isso que derivando esse e multiplicando por esse, fica x', x', mais o primeiro que é x, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada de x'? X de duas linhas. E aí vezes o 4y. E aqui também só tirei o parênteses, né? Derivada de 4y é 4y'. Aí observe que todo mundo tem um 4 aí, que dá para simplificar, ó. Esse 4 aqui eu vou cortar. Aí arrumando, né? X' vai ficar x' ao quadrado, vezes o y. Aí aqui é x duas linhas y, x duas linhas y. E lá é x' y', x' y'. E embaixo era 16, mas cortou um 4. Então a gente para aqui. Só que obviamente, né, como é questão de escola naval, ela te obriga a fazer conta. Então isso aqui está certo, isso aqui está certo, mas não tem isso nas opções. O que a gente vai precisar fazer aí? Nas opções você vê que isso aqui aparece. Então uma coisa que eu vou ter que fazer, ó, é substituir o valor do x'. Se você olhar as fórmulas aí que estão nas opções, não existem aqui nesse lado direito derivadas. Então no lugar do x' eu vou ter que jogar seno de 4t, aqui também. No lugar do y' que aparece, eu vou ter que substituir por isso. Então eu também vou ter que mexer no y'. E ainda tem o x duas linhas que apareceu. X duas linhas, eu vou ter que partir disso aqui que o enunciado deu e derivar mais uma vez. Então também vou ter que mexer aqui, ó. Então no próximo vídeo eu continuo daqui, partindo dessa equação e substituindo as escolhas que eu circulei para a gente chegar na resposta final. Voltamos já.